Sabe, às vezes a gente olha para as coisas mais comuns, do nosso dia a dia mesmo, e nem imagina as histórias que elas guardam. São histórias de coragem, de luta, de verdadeira revolução. E hoje a gente vai desvendar uma delas. Olhando assim de primeira, o que parece? Um produto, né? Como qualquer outro. É a bandeira oficial do estado de Pernambuco. Dá para comprar, tá ali prontinha para pendurar em qualquer lugar. E como todo produto, ela vem com uma lista de especificações. Olha só. Confeccionada em poliéster Oxford, emblema estampado, dupla face, costuras reforçadas, são detalhes bem práticos, quase banais, né? Claro, tem vários tamanhos, o preço muda conforme a escolha. Um modelo de 45 por 64 centímetros, por exemplo, sai a partir de R$ 120. Até aqui, tudo normal, parece só uma transação comercial, um item à venda. Mas e se por trás desse pedaço de tecido existisse o peso de uma nação inteira? Uma nação que nasceu e morreu em apenas 75 dias. E se essas cores todas contassem uma história de sangue, de ideais e de muito sacrifício? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá para 1817. O Brasil ainda era uma colônia e em Pernambuco uma revolução estava prestes a explodir. E esta bandeira? Bom, ela era o estandarte dessa revolução. Essa foi a Revolução Pernambucana. O movimento, que queria uma república, queria se separar de Portugal e era totalmente inspirado por ideias liberais. Ela até ganhou um apelido curioso, Revolta dos Padres, por causa da enorme participação de religiosos, o que já mostra como o movimento era amplo. Mas por que essa revolta toda? Bem, a insatisfação era geral. Imagina só, impostos altíssimos para bancar o luxo da corte lá no Rio de Janeiro, privilégios e mais privilégios para os portugueses, junta tudo isso com as novas ideias de liberdade que estavam chegando, pronto, era um verdadeiro barril de pólvora. E quem liderou tudo isso? Era uma aliança bem provável, viu? Tinha comerciantes como Domingos José Martins, padres e intelectuais tipo João Ribeiro e até militares como José de Barros Lima, que ficou conhecido como o Leão Coroado. Eram pessoas de diferentes partes da sociedade, todas unidas por um mesmo ideal. E o mais incrível é que eles conseguiram. Contra tudo e contra todos, os revolucionários tomaram o poder. Eles estabeleceram um governo provisório. Pernambuco, de repente, se tornou uma república independente. Por 75 dias, exatamente. Apenas 75 dias. É um piscar de olhos na história, né? Mas foi tempo suficiente para criar uma nação com sua própria lei, seu próprio governo e sua própria bandeira. E o que aconteceu ali em Pernambuco foi algo único. Nenhuma outra parte do Brasil tinha ido tão longe. Proclamar uma república de verdade, com governo e tudo, antes mesmo da independência oficial de 1822, foi um ato de uma audácia sem tamanho. É claro que a coroa portuguesa não ia ficar assistindo a tudo isso de braços cruzados. A reação de Dom João VI foi exatamente o que se podia esperar, rápida e absolutamente implacável. A estratégia foi brutal e muito eficiente. Primeiro, um bloqueio naval para isolar Pernambuco do resto do mundo. Depois, a repressão militar violenta. E, por fim, a execução pública dos líderes capturados. Um recado bem claro para qualquer um que ousasse sonhar com liberdade de novo. Então, a República de 75 dias foi esmagada. Seus líderes mortos. A revolução, do ponto de vista militar, fracassou. Mas a história? A história não acaba aí. Porque ideias e símbolos são muito mais difíceis de matar. E é aqui que tudo se amarra. Aquele produto que a gente viu no começo, a bandeira à venda, ela é, na essência, a mesma bandeira criada pelos revolucionários de 1817. O símbolo daquela república que ousou desafiar o império sobreviveu ao tempo. E esse é o verdadeiro legado da Revolução. A derrota no campo de batalha não conseguiu apagar o espírito que nasceu ali. A bandeira continuou viva como um símbolo poderoso de identidade, de autonomia, uma lembrança constante daquele sonho breve, mas muito intenso de liberdade. Então, da próxima vez que alguém passar por uma bandeira, um monumento, ou até ler o nome de uma rua, vale a pena se perguntar: que história será que está escondida aqui? Quantos dos objetos que estão ao nosso redor são, na verdade, monumentos silenciosos de uma revolução?